Boa noite, galera. Tudo certo? Depende, né? Pode ser boa tarde, bom dia. Depende da hora que vocês estão assistindo a gravação. Então, gente, conforme eu combinei com vocês na última aula, agora na sexta-feira, dia 2 de julho, eu vou estar disponibilizando este último conteúdo aqui gravado para vocês, ok? Como é que vai funcionar, tá? Eu vou fazer uma breve orientação agora no começo. Depois vocês vão ter uma parte ali já pré-gravada sobre filtros capacitivos nos retificadores, né? Vocês têm que ter assistido as aulas de retificadores de meia onda e de onda completa, tá? Senão a aula de hoje vocês não vão conseguir compreender. Então assistam, se não assistiram ainda aquelas aulas, certo? Quem já assistiu pode resolver a lista de exercícios até o exercício 3. Tá? O 4 e o 5 ainda não é possível. Vocês precisam assistir a aula de hoje, que vocês estão assistindo agora, para então resolver a lista, ok? Então a aula de hoje consiste em filtros capacitivos nos circuitos retificadores. A gente vai aprender como que usa, por que usa e como calcula, né? A gente vai usar um capacitor, mas tem que calcular de um valor correto para funcionar lá de uma maneira importante, certo? Desculpa, de uma maneira correta, né? Então, vocês vão assistir essa primeira parte de filtros do cálculo, tem alguns exemplos, tá? E aí depois, na sequência, eu vou fazer uma pequena intervenção ali com mais algumas orientações, ok? E aí, após isso, terá mais um conteúdo e no final vou fazer mais uma última orientação ali, programando as nossas próximas aulas, ok, gente? Então, fiquem agora com o conteúdo, ele não é muito grande, tá? Porque, basicamente, a gente trabalha em cima de uma equação, né? Mas a gente tem que entender para que serve e como que usa, ok? Então, fiquem aí com esse conteúdo, tá? E logo, é um vídeo só, né? Mas logo eu já faço mais uma pequena orientação para vocês aí, para direcionar o nosso estudo. Ok, gente? Então, boa aula para vocês. Vai ser a matrícula. Tá, então vamos dar uma olhada agora, né? Então a gente viu, só retomando, né, os circuitos retificadores, que é um circuito que transforma a energia CA, que é a mais abundante que a gente tem na residência, tem na indústria, enfim, tem toda a rede de distribuição aí, CA, e a gente usa os circuitos retificadores para transformar ela em CC, que é contínua, né? Lembra, CA, a energia fica, a tensão, né? Tem picos e vales, né? É uma tensão que vai alternando, positivo e negativo, enquanto a contínua, ela é sempre na mesma direção, né? Um polo positivo e um negativo, a corrente sempre flui de um polo para o outro, né? Sempre no mesmo sentido. Essa é a grande diferença, assim. Tá? A gente viu os de meia onda, né? Que são retificadores que empregam apenas um diodo, que são muito, muito limitados, né? Ele tem uma série de problemas, por exemplo, né? Uma tensão média na saída muito baixa, um alto fator de ondulação. Para fazer uma filtragem, eu precisaria de capacitores muito, muito grandes, por aí vai. A única vantagem, se é que é uma vantagem, é que é um circuito mais simples, que usa apenas um diodo, tá? Mas como o diodo é extremamente barato, tem potências maiores, não vai ser tão barato, mas ainda assim, o ganho que vai ter de usar 2 ou mais diodos em relação ao custo é bem melhor. A relação de custo-benefício é muito melhor num de onda completa. Aí no onda completa a gente tem o com ponto central, né? Empregando 2 diodos e a corrente retorna para o transformador pelo ponto central. E depois tem uma onda completa em ponte, que emprega 4 diodos. E a corrente circula entre fase e neutro do transformador pela ponte, né? Atravessando a carga. Essas foram as aulas passadas, né? E aqui, só lembrando, né? Alternada, a gente transforma em contínua. A contínua não varia no tempo. Sempre o mesmo valor de tensão. Tá? Então, agora a gente vai estudar a filtragem, tá?
não tem como eu transformar direto desse tipo de onda aqui. Vocês veem o ponteiro do mouse, né? Não tem como eu transformar desse tipo de onda para esse diretamente, com um componente só, tá? Não tem como fazer isso. Então, a gente precisa empregar uma série de componentes. A gente já estudou, então, a entrada alternada, né? Isso a gente estudou em circuitos 1. Depois estudamos o transformador aqui na disciplina, rapidamente, né? Só porque ele interessa para nós, que é rebaixar a tensão. Não estudamos a parte... também ele faz isolamento, né? A corrente flui através de fluxo magnético, ela não é direto pelo fio, né? Então ele faz uma parte de isolamento também. Mas o que interessa mais para nós é o rebaixamento de tensão que ele realiza. Pode rebaixar 10 vezes, 5 vezes, 8, 12, enfim, qualquer valor. Tá? Então, entrada, rebaixo, por exemplo, entro com 220 RMS, saio com 22 RMS. Depois estudamos aqui durante 2 aulas os circuitos retificadores, que era isso que eu acabei de falar no slide anterior. E aí a saída já some aquela parte negativa, tem só a contínua pulsante, certo? Olha aqui, tem pulsante. E hoje a gente vai estudar o componente de filtragem, que é simplesmente um capacitor, tá? A gente vai entender como ele filtra, como que faz e como que calcula ele, tá? E aí a gente vai ter esse tipo de onda aqui na saída. Vejam que não é uma contínua perfeita, tá? Contínua perfeita a gente vai definir na aula que vem somente, tá? Que aí vai faltar um componente que eu até comentei na aula passada, pode ser o 7905, 7912, que ele vai receber a onda nessa forma aí que está aqui no slide, e vai sair uma contínua perfeita, igual esta daqui, tá? Mas esse vai ser o último componente, vai ser na aula que vem. Tá? Então, aqui tá os três, só resumindo o que cada um faz, né? Acabei de comentar no slide anterior. E aí o diagrama em blocos da nossa fonte, né, retificadora, é esse aqui por enquanto. Depois a gente vai adicionar mais um componente ou dois. Tá, então vamos ver o filtro com capacitor, tá? Existem vários tipos de filtro, né? Filtros de frequência, filtros digitais e por aí vai. O nosso aqui é o filtro com capacitor para filtragem da tensão. Tá, exclusivamente para deixar a tensão com um formato mais contínuo. Nada além disso, tá? Não, se depararem com outros filtros, não é o foco da nossa disciplina. Então, a principal função de um filtro é produzir uma tensão contínua de saída igual ao valor do pico da tensão retificada. Então, por isso que a gente fala tanto também em valor de pico, né? O valor de pico vai ser o valor muito próximo a esse valor, vai ser o valor de saída da nossa fonte, tá? Então, vamos seguir analisando. Esse tipo é o mais utilizado nas fontes de alimentação. Como eu acabei de falar, existem outros tipos, né? Então, a fonte de alimentação, vocês já sabem, né? Ela transforma quase perfeitamente um circuito CA, uma tensão CA e uma tensão CC, que é o nosso objetivo, o grande objetivo da disciplina, né? É aprender amplificadores operacionais e transformar CA em CC. Os operacionais já foi, né? Agora a gente está vendo essa parte de conversão de CA em CC. Então, tem dois tipos aqui, tá? Sem carga resistiva e com carga resistiva. Vamos dar uma detalhada em cada um deles a seguir. Então, o retificador de meia onda sem carga, tá? Isso aí só vai valer quando a fonte estiver em aberto. Se vocês não ligarem nem uma lâmpada, nem um resistor, nem um LED, nada na saída, deixar em aberto, aí vai funcionar mais ou menos assim. Por isso que o foco maior eu vou dar com a carga, tá? Com a carga resistiva. Então, inicialmente, o capacitor, nesse circuitinho extremamente simples, está descarregado, tá? A hora que incide tensão nele, né, nos primeiros instantes do ciclo positivo, o capacitor vai se carregar, né? Vai entrar em condução de iodo e o capacitor vai carregar, vindo até o pico. Até ali, ele carrega com aquele valor, né? Se o pico for 20 volts e o capacitor estiver projetado certinho, vai carregar até ali.
certo? Quando entrar no pico negativo, não, desculpa, quando começar da primeira metade do ciclo para frente, a tensão a cair, vejam bem, ela atingiu um valor máximo e depois começa a cair. Então aí o capacitor, só um momento aqui. Meu mouse ficou meio louco, tá, agora sim. Então, quando a tensão começa a cair, no capacitor ela não cai tão rápido, né? O capacitor é um elemento responsável por armazenar a carga elétrica. Então, ele não vai cair tão rápido aqui. A tensão no capacitor, ela vai cair mais lentamente. Então, enquanto aqui cai, acompanhe o mouse, né? Enquanto a tensão na entrada dele cai assim, no capacitor ela já vai cair bem mais lenta. Algo assim, mais ou menos, que nem eu estou desenhando aqui, tá? E é isso que vai nos trazer o grande benefício do capacitor. Certo? Então, o que acontece? Num de meia onda, num retificador de meia onda, tá, não tinha o que eu achei que tinha. No capacitor de meia onda, né, só o semiciclo positivo vai estar na saída. Então, o capacitor vai se carregar aqui onde está o ponteiro do mouse e vai descarregar lentamente. Quando chegar aqui na onda de novo, ele carrega de novo até o pico. E aí descarrega lentamente de novo, tá? Essas figuras vão aparecer bem direitinho no final, lá nos últimos slides. Tá? Então, no meia onda é ruim porque ele fica muito tempo em zero a saída. Então, nesse tempo, o capacitor não consegue segurar muito bem a carga, porque ele fica muito tempo em zero, né? E aí fica se descarregando, mesmo não tendo carga, fica se descarregando rapidamente. Tá? Aqui a curva está bem retinha, mas ele não fica tão reto, ele perde um pouco de carga, ele não fica armazenando toda a carga exatamente como no desenho, tá? Idealmente seria isso, mas na realidade não fica tão assim, tão reto. Qual é o problema, então, da história? Né? Esse problema é que isso aí só vale quando não tenho nada na saída. E se eu estou usando um circuito retificador, é porque eu quero ligar alguma carga, seja um carregador de bateria, um carregador de celular, um LED, uma lâmpada, um circuito digital, qualquer coisa. Então, eu quero ligar alguma coisa. Não vai ter alguma coisa consumindo a carga. Então, o capacitor vai ter que fornecer corrente para essa carga, corrente de tensão, né? Então, a gente vai focar mesmo agora quando com carga. Com carga, a situação muda, né? Vai acontecer o que eu mencionei antes. Então, esse é o circuito do retificador, tá? Primeira grande lição, né? A gente vai ligar o resistor ou a carga, que é chamada de RL no circuito. A gente vai ligar em paralelo com o capacitor. Por quê? Em paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide. Então, em paralelo, a tensão que tem aqui no capacitor vai ter aqui no resistor, na carga. É isso que nos interessa. Então, no primeiro ciclo, ele vai descarregar, como eu acabei de explicar. Porém, quando entrar o semiciclo negativo, o diodo abre. Quem que fica fornecendo corrente para a carga? É o capacitor, ó. Ele armazena a carga, né? A corrente é o movimento de carga elétrica. Então, a carga vai consumir corrente do capacitor. Então, com o passar do tempo, ó, enquanto está em zero a saída, ó, porque só vai ter o semiciclo positivo na saída, enquanto está em zero, quem fornece é o capacitor. Então, a carga do capacitor vai para o resistor. Ó, fica esse o circuito equivalente, tá? E se for de onda completa, não muda nada, né? Só muda aquelas questões de eficiência que a gente viu na aula passada. Né? Vai precisar e vai gerar um capacitor menor também, de valor menor. Mas eu vou explicar mais à frente. Então, o que vai acontecer? Ó? Ele se carrega no pico e depois descarrega um pouco. Carrega no pico, descarrega um pouco.
E assim vai sempre descarregando um pouquinho. Essa figura não está muito bem, tá? Agora que eu vi. Por quê? Porque ele está usando aqui de exemplo um de meia onda. O meia onda ele descarrega bem mais. Então essa ondulação, vocês estão vendo que tem tipo uma onda aqui, ó. Essa ondulação é muito maior no meia onda, tá? Mas como vocês vão projetar uma fonte de onda completa, né? Eu vou explicar no onda completa melhor. Vai estar melhor desenhada. Essas curvas tem bem certinho no final. Tá, essa aqui não ficou tão bem. Mas vejam que tem uma ondulação, né? Isso chama de ripple de tensão, tá? É aquela palavra inglesa ali embaixo. Ripple quer dizer essa ondulação, tá? Esse tipo de ondulação que tem aqui. Então, ele não é muito utilizado, como eu já falei antes, né? O meia onda. Desculpa. O retificador de meia onda não é muito utilizado, como até frisei no começo da aula e na aula passada, por causa desses problemas de alta ondulação e de precisar de um grande capacitor, tá? Então, geralmente não é utilizado esse circuito. Vejam, aqui tem a figura que eu estava comentando, ó. Então, essa é a tensão da entrada, essa é a tensão que incide no capacitor, vejam bem, ó, só tem o semiciclo positivo, o semiciclo negativo ele é bloqueado pelo diodo, né? Ele cai todo em cima do diodo, não vai para o capacitor. O que acontece? O capacitor se carrega com o máximo e vai descarregando. Se carrega com o máximo, vai descarregando. E assim vai. Ó, vejam bem, não é uma onda contínua, né? Tem uma certa ondulação. Ó, mas também, como é que fica? Aqui o gráfico, não sei se vocês enxergam, ele está entre 100 e 200, 0 e 200, tá? Então, se eu pegar a média, a tensão média dele vai dar aproximadamente 60 volts, um pouquinho mais, tá? Então, de 200 para 60 é ruim. Agora, olha aqui, ó. Aqui ele não vai mais do 0 ao 200, ele vai do 100 ao 200. Então, a tensão média, em vez de dar 60, já vai dar uns 130 e poucos, tá? Mais ou menos 130 e poucos volts. Até dá para calcular aqui, só um minuto que eu já digo para vocês quanto é. Considerando 200, ele fica mais ou menos 127 volts. Então já melhorou muito, é muito menos energia que eu perco. Por quê? Porque o capacitor segura essa energia. Ele mantém a carga ali que foi carregada com a tensão que incide nele. Tá, do meia onda, mais ou menos isso. Eu vou dar um foco maior no onda completa. Entenderam meia onda? Dúvidas? Falem aí. Ou escrevam no chat também. Tranquilo? Então tá. Então vamos dar uma olhada no onda completa. Ó, este aqui é a onda completa. A fontezinha, se você fosse construir ela, acho que não vai dar. Até vai ficar opcional se alguém quiser construir não, na prática. Mas pelo menos o projeto a gente vai fazer. Aí depois a gente nem que monte ela na outra disciplina, aquela disciplina prática. Mas enfim, a que vocês vão construir é mais ou menos esta. Então, ali tem uma onda completa em ponte, tá? Com os 4 diodos. Aqui nessa saída eu tenho aquela ondulada, né? Aquela pulsante. Vou ter um capacitor e vou ter a carga na saída, tá? Para a fonte verdadeira só entra mais um componente obrigatório, que a gente vai ver na aula que vem, que eu esqueci de colocar na aula de hoje. E vocês podem colocar depois um monte de perfumaria, né? Pode colocar um cooler para resfriar um circuito, pode colocar um LED, pode colocar um LED para dizer que está ligado, pode colocar um daqueles voltímetrozinho com um LED de 7 segmentos, e dá para colocar um monte de coisa, mas aonde? Tudo em paralelo com o capacitor, né? Ou depois do regulador de tensão, que é o que a gente vai ver na aula que vem, tá? Mas o básico, uma fonte extremamente básica seria essa, tá? Essa aqui já daria, como diz o outro, né? Já dá para o gasto. Já serve para o propósito maior. Mas claro que dá para deixar ela melhor. Então, vejam bem, ó. Aqui a tensão de entrada, uma alternada contínua, uma alternada normal aqui, né? Ela está com 220 de pico. Mas o que é?
em torno de 220, tá? Mas não confunda um pico com RMS. Bom, vamos dizer que está a 200 para não confundir as coisas. Aí na saída, ó, quando eu digo na saída, depois dessa ponte, é aqui, ó. Esta primeira onda eu tenho ela aqui. Aí o transformador rebaixa e ela fica igual, só que com amplitude menor aqui no V2. Depois que passa pela ponte, ela aparece aqui. Qual aparece? É essa aqui, essa onda pulsante, ó. Ou a onda retificada, mas não totalmente ainda. Essa onda, ela vai incidir no capacitor. E o capacitor vai, ó, primeiro ele vai repetir igualzinho a onda. Quando começar a cair aqui, ó, cai bem rápido para zero. O capacitor segura essa carga. Até que chega aqui e a onda supera o valor dele. Então ele se carrega novamente. Descarrega, ó, superou o valor de tensão que está, carrega até o pico. E assim vai. Olha aqui já varia entre 150 e 200. Tá? Vejam que melhora. O capacitor é o componente mais simples da fonte e é o que faz uma das maiores transformações. Claro que sozinho ele não é capaz de retificar nada, né? Ele só vai se carregar e descarregar. Mas associado ali com a ponte, ele faz essa transformação excelente aí, tá? Muito boa. Na prática, se vocês colocar um capacitor muito, muito grande, com a capacitância alta, essa ondulação que vocês veem aqui, ó, que aqui é mais ou menos de 50, vocês reduzem isso para bem pouquinho. Dá para reduzir para 10% da onda. Entendeu? Se tem uma onda de 20 volts ali, você consegue reduzir para menos de 2 volts isso aqui, que já é muito bom. Tá, e como é que eu calculo esse capacitor? Como eu disse, tudo se resume a uma fórmula. Então, o capacitor é dado por tensão máxima no resistor, que é qual? É esse pico aqui, ó. Que é o mesmo esse. Aqui a gente está próximo dos 200, então usaria o 200 ali. Divididos por R. Então, se vocês vão usar uma carga, um resistor para testar a carga, vamos dizer que usa um resistor de 100 ohms, vocês usariam 100. Se forem usar outra coisa, aí vocês têm que dar uma estimada na carga, tá? Desculpa, estimar a resistência do que vocês vão ligar ali mais ou menos. Tá? Mas não é algo que vai fazer tanta diferença. Já explico por quê. Vezes a frequência de saída, olha aí a importância da frequência de saída. A frequência de saída no meia onda, que a gente não vai montar nem utilizar, é igual a de entrada. Então, se eu pegar a frequência da rede, eu usaria 60 ali, porque ela é igual. Já se eu usar onda completa, a frequência é 2 vezes a da entrada. Então, se eu estiver trabalhando com a tensão da rede, vai ser 2 vezes 60 Hz, 120. Vejam só, quanto maior esse número, menor vai dar o valor, porque ele está dividindo. O menor vai ser o capacitor, que é melhor, né? Um capacitor pequeno, de valor menor, de capacitância, é mais barato do que um de valor maior. Vezes o VPP. Aqui eu vou frisar bem o VPP. É o que o pessoal mais se confunde. O pessoal não sabe bem o que é o VPP. Às vezes eu reforço bastante, mas é onde o pessoal mais se perde nisso. O que é o VPP? É valor pico a pico. Dessa onda aqui, ó. Então aqui ele está chegando próximo do 150. E indo próximo ao 200. Daria um valor de pico a pico de 50. Tá? 50 daria. Então é esse valor aqui. Quanto maior ele for, menor vai ser o capacitor. Qual é o ideal? O ideal é o valor zero ali. Né? Fazer aquele valor pico a pico ser zero, mas aí eu teria que ter um capacitor infinito. Isso não existe. Tá? Então eu uso um valor bem pequenininho. 1 volt, 2. Depende do quê? Do componente que a gente vai ver depois, na aula que vem. Né? O regulador, ele diz assim, ó, no datasheet dele, não vai dizer assim como eu vou falar, né? Mas se ler o que está lá, vocês vão entender o quê? Para eu ter 12 volts na saída, eu preciso de uma entrada entre 8 e 15, por exemplo. Certo? Então, se vocês tiverem uma onda aqui que varia de 8 a 15, ótimo. O componente vai aceitar isso. Mas por que eu vou forçar o componente no máximo, de 8 a 15?
eu projeto, então, um pico a pico de 2 volts, mais ou menos. Aí a minha onda lá, que variava de 8 a 15, vai variar de 11 a 13. Daí vai ficar show de bola, né? Com 2 volts aqui, ó, vai dar uma onda pequena, não vai forçar o componente, não vai sobreaquecer ele. E eu vou gerar um capacitor, ok, nem muito grande, nem muito pequeno. Tá? É difícil um pouquinho entender o VPP, né? Então me perguntem se não entenderam isso que eu explico de novo, ou explico a parte que vocês não entenderam. Ok. Clisma tá ok também? Então tá. Tá, não é difícil isso aí, tá? A gente vai fazer um exercício e aí vocês vão ver o que isso quer dizer. O mais difícil é quando a gente está projetando, aí não lembra o que tem que colocar, né? Porque, por que não sabe o que colocar? Porque a gente tem que escolher. A maioria das vezes a gente vai escolher. Então pensem assim, ó. Se a saída da minha fonte é 12, usa 10%. Então, usa um VPP de 1,2. Se a saída da minha fonte é 20, usa 10%. Quanto? 2. Né? Faz uma lógica desse tipo. Tá? Aí vocês não erram, se vocês não saberem o que escolher ali. Tá, aí vamos dizer que calculou um filtro, deu 1000 microfarad de capacitor. É um valor bem fácil de achar, né? Um capacitor de 1000 custa, sei lá, 20 centavos. Vocês podem pegar um de 2, 3, 4, qualquer valor maior. Deu 1000, bota um de 3000, 3.300. Ele vai custar 10 centavos a mais e vai fazer o trabalho 10 vezes melhor. Vai aliviar bastante o componente da saída, que é o regulador. Tá? Desse circuito a gente não tem o regulador aqui, tá? Não está mostrando, mas o que queima mais, né, o que queimaria por excesso de corrente, né, por calor, por potência, seria o regulador, tá? Os outros já são mais, aguentam mais uma potência um pouco mais alta. O regulador que esquenta e queima. Então, se eu forçar menos o regulador, melhor. Aí eu vou ter aquele componente mais seguro, e ele é um pouquinho, é um mais caro, assim, né? Não quer dizer que ele vai custar muito, mas se o capacitor custa 10 centavos, ele custa, sei lá, R$1, R$2, R$5, vai custar bem mais caro. Tá, então é essa forma que tem que usar, basicamente, tá? Tem um exemplinho aqui pra gente fazer, tá? Eu vou só tomar uma água aqui e já faço com vocês. Então vamos lá. Então, seja o retificador de meia onda, vejam que esse é o mais ruim, não, o pior, né? Então ele vai gerar um capacitor bem maior do que os outros. Vamos confirmar isso agora. Se o retificador de meia onda alimentando uma carga resistiva com filtro capacitivo, representado no circuito abaixo. Então, tá ali o circuitinho já. Calcular o capacitor de filtro necessário para produzir uma modulação de tensão de aproximadamente 1 VPP. O que ele está dizendo? Que não quer que oscile mais que 1 volt. Ele não quer que aquela ondulação seja maior do que 1. A seguir, insira os valores calculados na figura que representa as formas de onda para este retificador. Então, pessoal, vamos olhar a equação aqui. Ó. A gente precisa da tensão máxima do resistor, do valor da frequência de saída, e o VPP ele já deu, que é 1, tá? Para ver quanto vai dar esse capacitor. Então, vamos ver qual é a tensão máxima. A tensão máxima no resistor é a mesma máxima no capacitor. Ó, eles estão nesse nó junto. Que é a mesma que tem na saída da ponte ou do diodo. Alguém arrisca quanto que é? Tá? Aquele 120 da entrada considera RMS. Deixar vocês dar uma pensadinha para ver se vocês descobrem o que é. Quanto que é? R$169,7. Não. Tem um transformador no meio.
Não pode esquecer do transformador. Pode arredondar, tá? Só para a gente dar uma pensada mesmo. Eu já faço com vocês agora. Trinta e quatro. Vamos ver aqui então se é. Então, assim, ó. 120 RMS. RMS. Então, precisa achar o valor de pico. Primeira coisa. 120 vezes raiz de 2 dá aproximadamente 170 volts, tá? Eu tô arredondando aqui, porque para ficar mais fácil. Então, 170 volts eu tenho aqui, tá? De pico. Daí tem um transformador rebaixador 5 para 1 no meio do caminho. Então eu pego aquele 170 e divido por 5, porque ele rebaixa 5 vezes. Dá aproximadamente 34 volts. 34 volts eu tenho aqui no V2, tá? Então, eu tenho dois caminhos agora. Ou considerar a queda do diodo de 0,7 ou não, tá? Para não confundir, eu vou ignorar. Vou dizer que o diodo é ideal e fazer com 34. Então, se o diodo ideal, a queda nele é 0. Então, se aqui tem 34, aqui também tem 34. Então, o valor VR máximo é 34. O valor do R, ele já está dando ali 5 kΩ. Nos resta saber só a frequência de saída. Como é um meia onda, se vocês folharem as equações da aula passada, lá no caderno, ou se anotaram, enfim, vocês vão ver que a frequência de saída de um retificador meia onda é a mesma de entrada. A de entrada é 60, então a de saída também é 60. Assim a gente tem todos os elementos que precisa. Vai ficar voltando na equação. VR máximo 34, divididos por R, que é 5.000 ohms, vezes a frequência de saída, que é igual a de entrada, 60, vezes o VPP, que o exercício nos disse que quer que seja 1. Se eu dividir isso tudo, vai dar 1,13 vezes 10 na menos 4. Ou para deixar comercial, né? 1,13 vezes 10 na menos 4 é a mesma coisa que 113 vezes 10 na menos 6. 113 microfarads é o capacitor. Certo? Vocês acharam, então, o valor mínimo. Esse é o valor mínimo. Se vocês botarem um de 100, não vai funcionar muito bem. Então, vai lá, se tem um estoque grande, pega um de 1.000, 2.000, 2.200 micro. 10 vezes maior, vai funcionar muito melhor. Tá? Aí eu tenho as ondas aqui, ó. E aí aqui tinha que colocar os valores. Então aqui o valor máximo é, só vou indicar aqui, se vocês quiserem depois colocar, 120, 170 aqui é o pico, e aqui menos 170. Este pico aqui é 170 também, e aqui é 0. Aqui o pico é 170, né? Mas a gente usou um VPP de 1, então aqui é 169. Desculpa, esqueça que eu falei. Aqui é depois do transformador, né? Depois do transformador, né? Aqui vai ser 34, desculpa, falei errado. E aqui vai ser 0. E aqui vai ser 34 e aqui vai ser 33. Porque o valor pico a pico aqui, o exercício falou para nós que era 1 volt. Tá? Entenderam? Alguma dúvida? Já aproveitem e perguntem aí. Tranquilo, então, sossegado. Tá, vou fazer mais um ainda, não se preocupe. Tá, então, beleza. Então, exemplo 2. Seja um retificador de onda completa, com ponto central alimentado com carga resistiva, filtro capacitivo, mesmo esquema, 1 VPP, e agora ele quer saber o capacitor deste. Então, os valores vão ser os mesmos. A equação é essa. O que muda ali? O 34 se mantém. Eu vou dividir de novo por aqueles mesmos valores. O que mudou só? A frequência. Por quê? Porque num de onda completa, que nem este aqui, a frequência de saída é o dobro da de entrada.
Então, agora, em vez de usar 60 Hz, eu uso 120. Vai dar um capacitor metade do outro, ó. Agora deu um de 56 microfarads. O outro tinha dado 113. Então, deu um capacitor metade, bem menor, tá? Bem melhor, então. Porque os outros valores são todos iguais. E aqui os valores vão se manter, né? Aqui 170 menos 170, 34 e 0, porém agora ele, ó, fator de ondulação diminuiu. E aqui vai ser 33, desculpa, 33 aqui embaixo, 34 em cima. Ficou tudo igual. A saída igual, o valor de Ripple igual. O que alterou foi o tamanho do capacitor, um capacitor menor, mais barato. Você deve estar pensando, mas é quase igual. Realmente. Se vocês imagine se vocês fossem construir, né, projetar, para depois a fábrica construir 10 milhões de fontes, por exemplo. Vamos fazer um exemplo bem tosco, mas enfim. 10 milhões de fontes. Só que aí o capacitor de 113 micro, ele custa 8 centavos. E o capacitor de 56 micro, ele custa 5 centavos. O que vocês estão ganhando aí? 3 centavos de diferença, né? E um diodo a mais. Então, por exemplo, no capacitor vocês pouparam 3 centavos. Só que vocês têm que usar um diodo a mais. Vamos dizer que o diodo custa 2. Vocês ganharam 1 centavo, né? Só que são 10 milhões de fontes no nosso exemplo, né? Então, 10 milhões vezes 1 centavo, vocês pouparam 100 mil reais. Um detalhezinho, né? E é isso, pessoal. Isso aí faz uma diferença absurda. Se vocês tiverem no trabalho de vocês, qualquer lugar, tem um processo, vocês melhorar o processo 0,001%, pode ter certeza que a empresa vai ficar muito feliz. Onde eu trabalhava, tinha uma máquina que ela enlatava 45, ela rotulava 45 latas por minuto. E aí o cara lá, tinha não sei quantos anos, mexeu, conseguiu rotular 50 latas, sem perder rótulo nem nada. Bom, o cara, aos olhos da empresa, né, aumentou muito a produtividade. 5 latinhas, né, em 45, o cara aumentou em 11% a produtividade. No nosso exemplo aqui, a gente poupou 1 centavo no capacitor. Mas se a gente vai fazer 10 milhões de fontes, né, é bastante. Tá? Só um exemplo, né? Isso aí cada melhora que fizer é algo importante. E por último, né, a gente tem a fonte com onda completa em ponte. Então, os mesmos dados. Vamos ver a fórmula de novo aqui. Ó. Então, tensão máxima do resistor é a mesma. O R é o mesmo, a frequência de saída também é a mesma. Então, vai dar o mesmo valor, vai dar os mesmos 56 micro. Qual que é a diferença? Prática. É que aqui 2 diodos conduzem por vez. Tá? 2 por vez, né? No semiciclo positivo, a corrente vem por aqui, daí entra aqui na Terra e volta para a fase. E no outro, ela faz isto aqui, vem por aqui, volta por lá. Desculpa, por aqui. Tá? Então, o que acontece? Agora eu tenho uma queda de 1,4 volts, né? 0,7 em cada diodo. Essa que é a diferença, né? Se eu quiser fazer o cálculo bem certinho, eu faria 34 volts, que é o que chega na ponte, só que aí eu desconto 1,4. Porque cai 0,7 em cada diodo. Então, ficaria 32,6 divididos pelos 5.000 do resistor, vezes a frequência, que é 120, vezes o VPP, que é 1. Então, daria um capacitor menor ainda. Daria um de 54 micro. 2 micro menor. Tá? Por que dá para ignorar o diodo, né, nesse cálculo? Porque um capacitor de 54 e um de 56 só vai ter um comercial, que é o de 56. Então, 2 micro não vai fazer diferença. Vai ter o capacitor de 56, se você encontrar um de 50, talvez não tenha próximo, vai ter que usar o de 56 igual. Por isso que esse 1 volt não faz tanta diferença dos diodos, e às vezes, nesse tipo de conta, a gente pode desconsiderar.
Claro, se vocês quiserem fazer um projeto impecável, sem falhas, aí vocês considerem, né? Só para mostrar ali que entendeu mesmo. Mas se não considerar, não tem problema. Tá? Daí continuaria todos os valores iguais, né? De novo, só os valores de capacitores que mudam. Tá? Então, essa tabelinha não está completa, então só para eu vou falar ela, e se vocês quiserem anotar mais tarde ou fazer uma para vocês nos exercícios, não tem problema. O retificador, então, tensão de pico no meia onda, 34, no onda completa com ponto médio 34 e no onda completa sem ponto médio 34 também. Desculpa, se considerar as quedas, né? Aí o meia onda seria 32.3, onda completa 32.3 e onda completa sem o ponto médio 31.6. Tá? Se considerar os valores, se não é todos 34. E o capacitor que a gente calculou o primeiro, 113 micro para o meia onda, o onda completa 56 micro e o onda completa em ponte, né, que é o sem o ponto médio, também 56. Se eu considerar as quedas, ficaria 54 micro, tá? Então aí completa essa tabelinha toda, tá? Era isso. Dessa parte aí do capacitor, como eu disse, é uma equação só. Não é muito difícil. É só entender o que é o VPP, eu acho que é o mais diferente ali. Então tá, galera. Então vocês acabaram de assistir o conteúdo sobre filtros capacitivos circuitos retificadores, ok, galera? Então a aula de hoje, vocês já devem ter visto pelo tamanho do vídeo, que ela é um pouco extensa, né? Ela é um pouco mais extensa do que o normal, certo? Geralmente a gente faz umas aulas mais curtas, tá? Então, depende do tempo de vocês, estão com tempo, não estão, tá? Então, se você estiver com um pouco mais apertado de tempo, o que eu vou recomendar para vocês? Vocês pausarem o vídeo agora, tá? Pausa o vídeo nesse momento aqui, então, que aí vocês, nesse momento do curso, vocês já viram todo o conteúdo básico necessário de Eletrônica Geral 2, certo? Então, a gente já viu todo o conteúdo básico. A gente só falta alguns detalhes agora que eu já explico, tá? Então, vocês já conseguem trabalhar em cima da lista, tá? Os 3 primeiros vocês já poderiam ter feito, provavelmente já fizeram, né? Até porque na aula de dúvidas ali não surgiu tantas dúvidas a respeito. E vocês agora podem resolver o 4 e o 5 da lista, tá? A lista eu postei lá atrás, no tópico de aula número 11 ou 10, não lembro bem agora, tá? Mas então vocês podem ver podem solucionar os últimos 2 da lista, tá? Que eles exigem, o 4 e o 5, calcular um capacitor para usar de filtro naquela fonte, tá? Então, o ideal agora é vocês já assistiram, estou com conteúdo fresco na mente, né? Vocês assistirem, vocês fazerem aquele 4 e 5, tá? O 6 também está relacionado. Né? O 6 só tem que puxar um pouquinho da memória que envolve um detalhezinho ali de eletrônica geral 1 também, tá? Mas se não conseguirem, fiquem à vontade para me chamar que eu auxilio vocês, tá? Então, galera, façam ali o 4, 5 e o 6 e aí vocês já estão com a lista pronta, tá? A lista vale nota e ela vai ter uma data de entrega, certo? Essas datas vou passar agora no final de todo o conteúdo, tá? No final, na verdade eu vou passar agora para vocês, tá? Vou passar essas datas agora que aí fica mais claro onde a gente tá? Mas o que eu queria frisar é que vocês já estão com todas as ferramentas para resolver a lista, tá? Então agora vamos ver o cronograma aqui das aulas, das próximas aulas, ok? Agora sim, né, galera? Então, tá aí o cronograma das nossas próximas aulas, certo? 9 de julho, né? Você pode ter assistido um pouco antes a aula, porque eu liberei ela antes, né? Mas dia 9 de julho é o dia, né? Sexta-feira é o dia correto para vocês assistirem a aula, né? O dia correto não, né? É o dia que a aula está acontecendo, certo? Então hoje, né? Está ocupando a noite inteira esse vídeo. Vocês têm aí para
assistir o vídeo, me mandar mensagem, tirar dúvida, mandar e-mail, WhatsApp, enfim. Tá? Assistir a aula, né? E aí podem também, se sobrar tempo, partir para a lista, ok? Aí dia 16 de julho, então, é a finalização. Se vocês necessitarem de tempo ainda, podem desenvolver durante a noite ali, né? A partir do horário que você estiver livre. E entrega dessa lista de exercícios, tá? Não vai ter aula síncrona nesse dia, a gente não vai se encontrar nesse dia, tá? Vai ser só para vocês se dedicarem a finalizar a lista, ok, galera? Então não vai ter aula síncrona, vocês vão me mandar a lista tem duas formas, tá? Podem me mandar direto no e-mail, tá? Sem problema algum. O meu e-mail vocês já sabem, né? adenes.chuantes@ifc.edu.br, tá? Na dúvida do nome eu não escrevi ali, mas aí olhem no slide ali que vocês sabem o nome. Qualquer coisa me pergunta ali que eu mando no WhatsApp também. Tá, galera? E então nesse dia vocês finalizam a lista e entregam, ok? Então, como eu disse, vocês querem pausar e fazer a lista agora, ótimo, tá? Por quê, gente? Porque agora, na sequência deste vídeo aí, a próxima 40 minutos, 50 minutos é o quê? É uma aula sobre projetos de fontes, ok? O que é isso? Esse projeto de fonte, vocês vão fazer um deles, tá? Por isso que eu digo, não foquem exclusivamente na lista. Não, vou fazer a lista. Não, porque vocês vão ter que fazer o projetinho de fonte, tá? Como que funciona o projetinho de fonte? É bem tranquilo, vocês vão assistir agora na aula, tá? Vai ser um circuito retificador em ponte, né? Retificador de onda completa em ponte, tá? Alimentado com o quê? Com 220 volts RMS, né? Ele vai retificar e aí vocês vão decidir qual tensão de saída. Pode ser 5 volts, 12 volts, tá? Isso tudo é explicado na próxima aula. Na próxima aula, não, desculpa, na sequência desse vídeo aqui, tá? Então aí vocês podem, por isso que eu digo, vocês podem finalizar a lista e aí assistir o resto do vídeo, que aí vocês focam a mente de vocês, fica direto no projeto. Por quê? Porque dia 23 de julho, então, a gente vai se encontrar, vai ter aula síncrona e é fundamental, gente, que todos compareçam, tá? Com exceção ali de quem está trabalhando no horário, né? Aí não tem como. Aí vai ter que falar comigo depois no WhatsApp, no e-mail, tá? Mas os demais que estão assistindo a aula síncrona, gente, entrem. Esse dia é importante porque, tá? Nesse dia vocês vão me dizer as ideias de vocês. Olha, eu quero fazer, professor, uma fonte que ela saia variável de, sei lá, 2 a 10 volts e uma fonte que saia uma tensão fixa de 5 volts. Tá? Exemplo, tá? Aí o fulano lá me diz, não, professor, eu quero fazer uma simétrica que saia menos 12 mais 12. Ok? Tá? E aí a gente vai ver o que cada um de vocês pensou, tá? Pra gente alinhavar, né? Às vezes o aluno vai chegar, professor, eu quero fazer uma aí de 30 volts, 10 amperes. Não dá para fazer, né? É bem mais complicado do que aqui a disciplina, tá? Mas assim, gente, a gente viu tudo até agora, tudo, né? A gente viu a alimentação, viu o transformador, viu a retificação, tem um exercício na lista de como ligar um LED, gente, é legal colocar um LED na fonte. A gente viu a filtragem, tá? A gente viu a filtragem e agora na sequência eu falo do todo da fonte e também da parte final lá, que é onde converte, né? É o regulador de tensão. Tá? E aí isso é legal, essa aula também, se você tiver alguma dúvida de regulador ali, eu posso programar uns slides para a gente ver também, tá? E aí não se assustem, tá? Junto com esse vídeo tem uma série de materiais ali que eu estou postando, tá? Tem um modelo de relatório, tá? Eu já explico agora na aula sequência, mas posso reforçar dia 27 o que é para fazer. E tem um PDF cheio de circuitos, então tem todos os circuitos de fonte que vocês imaginar, então quando precisar fazer algum cálculo, alguma coisa, vocês vão olhar lá, tá? E aí tem toda a explicação agora no vídeo na sequência, como o que é a fonte, como faz, como entrega, tá? Parte boa é que a aula está gravada, então vocês podem assistir várias vezes e vocês vão ter bastante tempo, tá? Dia 23 a gente vai trocar essa ideia aí, que cada um quer fazer, tá? Aí vamos dizer que o fulano quer fazer lá simétrica 12 volts.
na hora da aula já vou puxar um circuito e já vamos trocar uma ideia. Eu dizer, ó, é bom fazer assim, assado, fazer de outro jeito não tem problema nenhum, né? Mas isso aí é para a gente alinhavar o projeto. Por quê? Depois é reta final, né? Reta final do semestre. E a gente vai ter umas 3 aulas que vai ser só a fonte. Só vocês fazendo a fonte, tá? Aí vocês vão dizer, ó, professor, dá para fazer uma aula síncrona aí dia 30? Dá para fazer uma aula síncrona de dia 6 dia 6 de setembro ali, acho que cai a sexta, né? Deixa eu olhar aqui. A gente vai ter essa aula do 23 para matar todas as dúvidas, né? Aí vocês, professor, chega lá dia 30, vocês vão dizer, professor, faz uma aí, mais uma pra gente. Beleza, vamos fazer. Ou dia 6 de setembro. Por quê? Dia 13, 6 de agosto, né? Não de setembro, 6 de agosto. Porque dia 13 eu já tenho que estar com as notas de vocês. Então eu vou marcar para vocês me entregar a fonte no máximo, do máximo, do máximo até 11 de agosto. Tá? Ou 10 de agosto. Porque aí dia 13 a gente já tem que fazer a reavaliação, né? A reavaliação. E, gente, a fonte vai contar uma nota boa, tá? No mínimo aí 3 pontos. No mínimo, tá? Eu vou ver certinho, mas entre 3 e 4, ou até mais um pouquinho, tá? Então ela é uma nota pesada. E aí quem não fiz, não quero fazer, a reavaliação vai acabar envolvendo a fonte, tá? Vai ser terminar a fonte, ou se a pessoa fez metade, vai ser terminar a outra metade, tá? Então tem que fazer a fonte, gente. Tem que fazer porque ela envolve todo o conteúdo do semestre, certo? E aí dia 20 já tem que ser o exame, na verdade, gente. Dia 20 é o exame. Então dia 13 é a reavaliação. Exatamente. Dia 13 a gente faz. Mas assim, gente, vocês estão bem dedicados na disciplina. Então não tem, acho que ninguém vai acabar ficando em exame. É só fazer essa fonte aí, entregar essa lista que vocês estão bem encaminhados, né? Ah, professor, não consegui fazer tudo. Bom, entrega até onde foi, tá? Mas eu tô aí para ajudar vocês a tirar essas dúvidas todas, ok? Então, entreguem a lista até dia 16, dia 23 a gente já troca uma ideia. Vocês precisam ter assistido esse resto da aula agora até dia 23. E aí, então, a gente entra na reta final aí com a fonte, tá? Então, essa aula aí eu peguei alguns recortes que eu já tinha gravado, então se tiver alguma coisinha um pouco fora de sintonia, vocês relevem, tá? Essa fonte, ela sempre era montada, tá? O pessoal fazia o projeto teórico, que é o que vocês vão fazer, isso tudo no mesmo semestre, né? Chegava ali por começo de julho, meio de junho, o pessoal fazia o teórico, depois montava em protoboard, depois montava na prática. Aí dava 1001 problemas. Para vocês não dá tanto problema, né, gente? Porque vai ser mais a parte teórica, tá? Simulação, gente. Eu vou ter que trocar uma ideia com vocês se vocês trabalharam com simulação, tá? Se trabalharam e quiserem fazer simulado, ótimo, sensacional, gente. Se não trabalharam, beleza, vai ter que ser só teórico mesmo, tá? Então, eu volto agora depois dessa parte, no final da aula, para a gente fazer o fechamento aqui do conteúdo e também já vou mostrar um pouquinho da simulação para vocês, ok, gente? Então, beleza, a partir de agora é a aula de projetos, de projeto de fonte, ok? Qualquer dúvida, gente, não hesitem em contatar. Fiquem aí com o restante do conteúdo teórico. Tá. Então vamos dar uma olhada no projeto da fonte, tá? Rapidamente. É só fazer um apanhado geral. Vocês acompanhem aí meu ponteiro do mouse, tá? Nesse slide não, mas nos próximos vai ser importante. Então, a gente estudou os retificadores, né? Todos eles que a gente estudou monofásicos, que a gente só estuda monofásico aqui na disciplina, eletrônica de potência. Eu não sei se o Jonathan vai dar uma pincelada em monofásico, mas com certeza trifásico ele vai mostrar para vocês. Mas se vocês quiserem, até pode falar para ele que já viram monofásico, né, nessa disciplina aqui. Que é meio que sobreposto esse conteúdo no curso. Tá? Então, a gente viu de meia onda com apenas um diodo, né? Então ele tem uma série de problemas e praticamente nenhuma vantagem em relação aos de onda completa. De onda completa a gente estudou com ponto central
e com a estrutura em ponte, né? O estrutura em ponte ele é o mais eficiente, porque ele precisa de diodos que suportam menor potência, então, por consequência, mais baratos. Se for construir um projeto em grande quantidade, é uma vantagem, né? Eles também não usam o retorno ponto central do transformador, eles têm maior eficiência, né? De toda a energia que entra, aproximadamente 80% é convertida em energia contínua, então isso é muito interessante, né? No mundo ideal seria 100%. Alguns tipos de retificadores trifásicos convertem 99%, para vocês terem uma ideia. Mas do monofásico a gente consegue, com diodos, né? A gente consegue apenas até em torno de 80%. Tá? Então, o que é o grande objetivo? É converter a energia alternata que a gente tem disponível aí nas residências, indústrias, enfim, em energia contínua, né? Para os seus mais variados usos aí. Digital, enfim, várias aplicações que tem, né? Um motor elétrico de tensão contínua, né? Então, para as diversas aplicações que tem, né? A gente tem alguns blocos, que são os blocos principais aqui, né? Eu tenho a entrada, que vai ser sempre os 311 de pico ou 220 alternada, RMS, que a gente tem. A gente vai ter um transformador rebaixador, que vai rebaixar isso aí em torno de, depende, 5, 8, 10 vezes, tá? Depois a gente vai ter um circuito retificador, que a gente já vai definir, que vai ser um in-ponte, tá? No trabalho de vocês vai ser um in-ponte. Depois vamos ter uma onda desse tipo aqui na saída, né? Então, que é uma contínua pulsante, porque ela já não tem mais o semiciclo negativo. Depois a gente vai fazer uma filtragem capacitiva, que foi a aula passada. Então a gente vai ter uma contínua ainda com ondulação. E por fim a gente vai usar um regulador, que eu vou explicar no final da aula de hoje, logo mais já tem. E aí vamos ter a contínua perfeita, né? Na saída do regulador, que é essa daqui que está mostrada no gráfico, tá? Alguma dúvida até aí? Se tiverem, só colocar no chat aí. Então, aqui tá o mesmo diagrama em blocos, só que aumentado, né? Então, esses são os 3 principais blocos, né? Para eu ter uma contínua de uma qualidade aceitável. Para eu ter uma contínua perfeita, a gente precisa de um bloco a mais, que é o de regulador, tá? E é esse que eu vou apresentar daqui a pouco, nos próximos slides. Então, aqui a gente tem o circuito básico, que a gente veio trabalhando e fazendo exercícios. Temos aqui o transformador rebaixador. Vejam, não está utilizando o ponto central, só fase neutro. Depois temos a estrutura em ponte. Vejam bem a ordem dos diodos aqui, tá? Sim, já respondo. Se eu inverter um dos diodos de lado aqui, ele não funciona, tá? Por quê? Semiciclo positivo, a corrente faz esse caminho aqui. Vem aqui, depois volta por aqui. E no semiciclo negativo, ela faz este caminho aqui. Vem aqui e volta por cima. Se eu trocar a ordem, um dos diodos vai bloquear na hora que deveria conduzir. E aí não vai funcionar, não vai retificar, vai dar uma onda muito estranha. Depois então aí, esta onda da entrada, esta é a onda após a ponte. Depois de eu usar o capacitor, ele vai, nesses espaços de tempo que chega em zero, atenção aqui, ó, aqui, o capacitor mantém a carga, ele descarrega bem mais lentamente do que a variação de tensão. Então aí eu tenho uma contínua ondulada. Que só nos resta agora eliminar esta ondulação com o regulador de tensão. Tá? Sim, o capacitor sempre eletrolítico, tá? Com polaridade, ele já está indicado a polaridade, ó. Isso aqui é importante. Se eu inverter na prática o capacitor, ele vai dar uma estufadinha e vai queimar. Tá? Então, sempre prestar atenção na polaridade. No eletrolítico está indicado no corpo dele a polaridade, onde é o negativo. Tá? E aqui, ó, esse aqui não quer dizer que é o zero, que é o terra. Isso aqui quer dizer que é o ponto comum, ou seja, este ponto e o meio desses diodos estão ligados juntos, no mesmo lugar. É só isso que quer dizer, como se eu passasse um fio aqui, ó, ligando tudo.
tá? Isso é bem importante. Não é o ponto central do transformador, tá? Não tem que ter cuidado para não confundir com isso daí, tá? E a carga pode ser qualquer coisa, né? Se eu fosse construir um carregador, seria a bateria, ou um motor DC, ou uma lâmpada, por aí vai. Aqui a gente representa com um resistor. Por quê? Porque a gente vai trabalhar como se fosse uma carga resistiva. Não vai ter parte indutiva. Se for um motor, ele já vai ter uma pequena parte indutiva. Aí vai dar uma distorcida nessa onda aí. Tá? Mas dá para usar igual. Não vai ser nada que vai afetar muito nessa pequena escala que a gente está trabalhando. Tá? Mas aí a gente... Se precisarem para algum cálculo, considerem uma carga, um resistor de 100 ohms, tá? Se aparecer algum cálculo, alguma coisa, um resistor de 100 ohms, só para fins de cálculo. Tá? Então, era isso da parte teórica, foi o que a gente viu até aqui. Querem que eu explique alguma coisa de hoje, ou da aula passada de novo, é só falar, tá? A partir de agora, a gente vai pular para o circuito que vocês vão montar. Então, por isso que eu queria matar qualquer dúvida antes. Tranquilo? Tá, então me deem um minutinho que eu vou ali pegar um copo d'água e já volto. É que eu esqueci de pegar água hoje, a gente fala, e fica sem voz depois. Tá, então tá tranquilo para vocês. Então tá, então vamos passar para o circuito mais prático. Não é esse do próximo aqui ainda, tá? Esse é um pedaço do circuito. Seria o pedaço mais difícil do circuito, tá? Então, vejam bem que é exatamente o que a gente estudou. Aqui seria a minha fonte, 220, né? Lembre, 220 é o RMS, não é o pico. O pico é 220 vezes raiz de 2, que dá 311 volts. Vamos ter um transformador rebaixador, então aqui não diz quanto, vocês que vão definir isso, já vou explicar logo mais. Depois a gente vai com fase e neutro aqui para ponte, ó, ela não tá aquele desenho de ponte, tá? Tá num desenho quadradinho, mas a estrutura se mantém, é exatamente a mesma. Tá? Aqui temos um capacitor eletrolítico de 2.200, tá? 2.200 vai funcionar geralmente, sempre. Mas eu gostaria, né, no projeto de vocês, que vocês calculassem ele. Como calcula? Calcula usando a fórmula da aula passada lá, né? Do capacitor de filtro. Ah, professor, qual que eu vou usar? Quanto eu vou usar de VPP? Pode escolher 1 volt, se estiver na dúvida, daquela fórmula. E o resistor, ó, falei agora há pouco, considero de 100 volts, tá? Ou de 100 ohms, desculpa. Tá, então aí vocês conseguem calcular o capacitor. Vamos dizer que deu 2.000. Vamos dizer que deu, sei lá, 500 microfarads, tá? Se jogar um de 2.200 vai funcionar. Vocês estão usando um melhor ainda, tá? Aquilo que vocês calculam lá é exatamente o mínimo. Menos que aquilo não vai funcionar. Então, se vocês jogarem um valor maior, vai funcionar melhor ainda. Tá, então depois do capacitor, aqui que entra a novidade, tá? No que a gente estudou, jogava só o resistor, né? E agora tem aqui o regulador, ó. Este aqui é um dos reguladores, tá? É o LM317T. Não precisa ser exatamente esse, pode ser só LM317 ou com outra letra no final. Este é um reguladorzinho um pouco diferente, tá? Por quê? Porque ele é de tensão variável. Ele vai ter uma saída de 2, agora eu não lembro bem o máximo, mas acho que até uns 18 volts, tá? Então vai depender de quanto vocês vão entrar aqui, qual vai ser o transformador. Se vocês rebaixar, por exemplo, para 20 volts, então esse regulador vai até uns 17. Ah, vocês vão rebaixar para 12, ele vai até uns 7, 8. Tá? Então
aqui usar um transformador um pouco mais alto. Mas já explico mais, já dou uma ideia melhor para vocês em seguida. Tá, como que eu vou ligar esse regulador? É bem fácil. Este pino 3 aqui, ó, tá até com a pinagem, é a entrada de tensão, tá? Então aqui eu vou ligar a saída da fonte, depois do capacitor ter feito aquela onda contínua ondulante, tá? Com ondulação. A saída é simplesmente a saída, vai sair a tensão regulada. E esse pino 1 aqui, que é onde a mágica acontece, tá? Eu uso um resistor fixo 270 e aqui eu uso 2 potenciômetros, vejam bem, eles têm que ser ligados dessa forma. Ó, esse terminal fica em aberto, o terminal de ajuste vai no neutro, o terminal de cima vai no de ajuste do outro potenciômetro. E aí a saída dele vai lá no pino 1, junto com o resistor 270. O que isso aí faz? É 2 potenciômetros. Se fizer com 1, funciona, tá? Mas com 2 fica melhor. Ainda mais se fosse ou forem montar. Por quê? Um potenciômetro vai controlar, por exemplo, assim, ó. Vai de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6 volts, por aí vai. E o outro vai controlar, por exemplo, parei em 5, ele vai de 5 para 1, 5 para 2, 5 para 3. É o ajuste fino e o ajuste grosso, tá? Então, um controla de 1 em 1 e outro de 0,1 em 0,1. Aí eu consigo deixar a tensão certinha no valor que eu quero. Tá? Se usar só um, funciona. Então, se vocês querem testar só para ver se o circuito tá bom, liga só um. Depois que tiver tudo funcionando, liga os dois nesse formato aqui. E aí aqui a saída vai sair entre 2, 1,5, 2 até quase o máximo do que for o transformador lá. Tá? Dúvidas? Podem perguntar se tiver alguma dúvida. Tá tranquilo? Olá, professor. Oi, pode falar. Eu vi ali a saída, no caso, aquela saída ali seria a saída positiva? Aqui? Isso. Isto, para o regulador ajustável, tá? Desculpa, o de tensão variável é só positivo. Tá? Ele não vai sair negativo. Agora eu vou falar disso logo em seguida. Tá? Esse aí vai sair de 0, de 2 até o máximo ali que vocês calcularem. Tá? Eu já falo dessa parte do negativo agora no próximo. Tá? O Clisman disse que não tinha nenhuma dúvida, então... Tá, então como é que funciona? Isso é um circuito. Se eu quiser ligar mais, por exemplo, além da saída variável, eu quero uma saída de 5 volts fixo. Além da de 5, eu quero uma de 12. Além da de 12, eu quero uma de menos 12. Então dá para fazer isso tudo. Como que faz? Eu vou ligando tudo em paralelo. Ó. Então, por exemplo, eu pego esse nó e vou fazer a ligação do outro circuito aqui em cima. Se forem 2, 2, assim vai. Agora tem um exemplo aqui no próximo slide. Ó. Ah, desculpa, acabei pulando, falei na frente, mas tudo bem. Ó, aqui, isso aqui tem um PDF que eu mandei para vocês lá, tá? Faz uns tempo atrás, se precisar até mando de novo. Isso aqui está mostrando exclusivamente o funcionamento do regulador, tá? Vejam bem ali, tem um transformador que ele está transformando de 127... Ele está transformando de 127 para 21 de pico, tá? Para 21 de pico. Então, ele é um transformador de 6 para 1. Ah, mas se é 21, por que aparece 15? É 15 eficaz, tá? Eficaz e RMS é a mesma coisa. Então, na verdade, é 21, né? E RMS tem que dar 15. Então, tá, ele transforma para 15. Daí tem a ponte aqui, tá? Então, aqui eu tenho... Na verdade, está entrando 21 na ponte, né? Está entrando 21, aí cai 0,7 em cada diodo, tá? E sobra 19,6 aqui. Aqui não sei porque está mostrando 18, tá? Mas deve ter algum ajustezinho que fez. Mas aqui, então, tem 18 volts de pico aqui. Tá? E esse capacitor está fazendo aquela regulagem, né? Aquela filtragem. Depois vai direto para o 7812, ó, vejam bem. O fase entra no 1
O pino 2 vai direto no neutro, tá? Esse aqui é um regulador fixo, ele só sai 12. Só tem 12 disponível na saída, não tem como regular. E aqui eu tenho a saída, ó, 12 volts. Não importa aqui se eu entrar com 18, com 15, com 13, ele vai sair 12 ali, tá? Para ter um detalhe exatamente do mínimo e do máximo, tem que olhar o datasheet. Podemos olhar daqui a pouco. Tá? Então, e uma corrente de meio ampere. E aqui tem 2 capacitores só para deixar a regulagem um pouquinho melhor ainda, tá? Se não colocar, não vai ter problema, tá? Até porque esse é um capacitor até de cerâmica, tá? Não tem nem polaridade. Se não colocar, ele vai funcionar, mas é bom colocar que fica melhor um pouco a retificação. Então, a tensão máxima da entrada, ó, 35. Até 35 esse circuito funciona bem. Corrente de saída máxima, 1 ampere. Então, ele pode entrar até 35 volts aqui na entrada, que ele vai regular em 12. Tá? Mais de 35 provavelmente ele vai queimar, por excesso de dissipação de calor. Mas até 35 ele funciona bem. Tá? Isso aqui para todos da série 78. E a potência máxima dele, 15 watts. Tá? Então, a qualquer momento, eu tenho que multiplicar ali a tensão de saída, que é 12, por 1, né? Por 1 ampere vai dar 12 watts. Então, ele aguenta um pouquinho mais de 1 ampere sem queimar. E a tensão mínima da entrada, 3 volts acima da saída. Ó. Então, se eu quero regular em 12, eu tenho que entrar no mínimo com 15 na entrada aqui. Está entrando com 18, tá ok. Se eu quero regular em 5, eu vou ter que entrar com 8, mais ou menos. Menos que isso não vai funcionar. Tá? Eu não coloquei o outro aqui. E se eu quisesse sair com menos 12, em vez de mais 12? Aí eu simplesmente rebato esse circuito para baixo. Tá? Como? Eu espelho ele para baixo. Ó, aqui vai ficar um 7, 8, 12. Aqui vai ficar a minha linha de 0. E aqui embaixo, se eu espelhar o circuito, vai ficar o 7, 9, 12, em vez do 7, 8, 12. Aí eu vou ter uma saída com mais 12, outra com 0, que é o terra, é o comum, e a outra com menos 12. Certo? Com menos 12. E, por exemplo, se eu quiser, eu posso alimentar um amp-op com esse circuito aí. O amp-op é alimentado com mais e menos, né? Então, eu posso alimentar um amp-op. Tá? Da onde eu tirei esse circuito aí, tem lá o PDF no sistema. Lá na primeira parte EAD teve. Eu coloquei para vocês esse PDF. Se vocês olharem lá, tem o circuito, tá? Eu posso abrir daqui a pouco. Quando terminar o slide, eu abro ele ali para a gente dar uma olhada, tá? Só não posso esquecer. Mas aí tem o circuitinho completo ali. Entender um regulador é bem simples, na verdade, tá? Tem um monte de coisa no circuito aí, mas o regulador, o funcionamento dele, eu acho que é tranquilo. Não sei se ficou alguma dúvida. Tá fácil? Então tá, ótimo. Então, o próximo circuito a gente vai juntar. A gente vai juntar este com este. Vejam bem, não preciso fazer 2 pontes retificadoras. Uma tá ótima. Eu repito a parte final, depois do capacitor. Ó. Isto aqui vai continuar. E este aqui vai acabar entrando na jogada. Tá aqui, ó. Aqui eu estou fazendo o quê? Ó, a ponte continuou igual, transformador igual, capacitor igual. Ó, aqui continuou aquele, exatamente como eu expliquei, saindo de 2 até 15, 16 volts. Ó, eu pego, nesse ponto aqui é um ponto só, é a saída da ponte, o capacitor, eu puxo um fio e entro no 7812, ó. E aí tem a tensão regulada em 12. Esse fio em vermelho eu coloquei rapidinho, que eu estava terminando de preparar a aula, tá? O que é isso? É a parte de baixo aqui, ó. O pino 2 vai ligado lá no meio, ó. Lá no 0, tá? Vai ligado lá no 0, é como se fosse um fio preto. Só coloquei em vermelho para destacar que ele vai ligado junto lá embaixo, tá? E se eu quisesse colocar o 7912, era só rebater isso aqui para baixo. Se vocês colocarem o 7912 e não sair nada na saída, não tiver tensão, deem uma verificada na pinagem, tá?
Aí às vezes tem que trocar o pino de entrada ali. É o que o pessoal mais erra, assim, geralmente nos trabalhos é isso, tá? É errar a referência. A referência continua sendo aí, ó. Essa parte negativa aqui vai acabar entrando lá no 1 e o 2 vai vir aqui no meio, tá? Mas aí é só trocar o pino 1 com 2, se não sair nada, não tiver nada na saída. Tá, então o circuito básico de vocês é esse. É só montar já. Dei praticamente pronto. Vocês vão montar um variável, tá aqui, e um fixo, tá aqui também. Aí o fixo pode ser qualquer valor, 7812, 7810, 7805. Se quiser montar simétrico, também pode. Aí vai ficar mais 12, menos 12, ou mais 5, menos 5, mais 8, menos 8. Aí fica livre para vocês, tá? Não sei se entenderam, quero perguntar alguma coisa. Ô, professor. Diga. Vai precisar calcular esse regulador ou a gente vai calcular só até o capacitor? Não, o regulador não precisa. Não é só vocês ver que está aqui, ó. Ó, vou ligar um 7812. Então, olha aqui, ó. A entrada tem que estar 3 volts acima. Então, você tem que botar um transformador que sai pelo menos 15. Tá? Pelo menos 15. É essa parte que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Tá? Eu vou... Pode perguntar aí. Tem mais alguma pergunta? Já fala aí. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos ver como é que fica. Ah, não dá. Espera aí, então. Só um minuto. Mas aí no regulador não precisa calcular nada, tá? Deixa eu ver se agora vai. Estão vendo a tela do Mercado Livre aí, né? Tá. Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, transformador. Só isso. Para ver qual que vocês vão usar aqui. Não, pera aí que eu... Tá vindo uns muito porrada aqui. Vamos botar monofase. Não, ainda não. 1 ampere, vamos colocar. De 1 ampere é tranquilo. Não, mas o que? Tá tão caro assim, transformador, gente? R$90. Tá, pode ser esse aqui, por exemplo. Depois, se vocês quiserem procurar um mais barato, vocês não vão precisar comprar, tá? Eu só estou mostrando ele para vocês colocar depois no projeto. Vai ter uma listinha do que vocês têm que colocar, tá? Então, olha aqui, esse transformador, ele é entrada 110, 220, né? Para nós é 220. E saída 12 mais 12. Então, vocês podem escolher ou 12 ou usar os dois fios e sair 24, tá? Então, se fosse um transformador, por exemplo, de 220 para 24, ele é um transformador 9 para 1. Tá? Então, ele rebaixa 9 vezes. Então, esse aqui daria para usar no projeto, a saída de 24 volts. Por quê? Porque lá, deixa eu só fazer uma conta, lá na saída dele vai ser 24 RMS, né? Que, na verdade, o 24 RMS é 33 de pico. No regulador pode entrar na entrada dele, chegar com 35. Então tá próximo ali, tá? Então dá para usar a saída de 12, tranquilo, né? Se eu usar só a saída de 12 vezes raiz de 2, ó, aí eu tô entrando com 17 volts, ótimo. Dá para regular em 12 fácil, tá?
Pode usar qualquer outro transformador, pode usar 220 para 15, 220 para 18, por aí vai. Tá carinho o transformador, achei que tava mais barato, R$90. Ó, aqui tem um de 36, agora sim. 25, aqui é um transformadorzinho mais simples, mas... Ó, então ele é, ó, 220 para 12 mais 12, mesma coisa que o outro. Dá para usar 12 ou 24, tá? Lá no simulador só vai ter 2 fios na saída, então o que interessa é aqueles 2, né? Se vocês forem montar na prática, sim, que aí tem que usar os fios certinhos. Tá, e depois vamos ver que diodo vocês iam usar, por exemplo. Diodo, esse aqui serve bem para esse tipo de projeto, ó, um N4007. R$15, tá, mas esse é de potência alta. Ah, é que vem com 500 peças, enfim. Ó, sai 9 centavos cada um, ó. Então aí vocês vão adicionar no custo de vocês. Um transformador, R$25. 4 diodos, um N4004, 9 centavos cada um. Um capacitor, vamos ver, capacitor eletrolítico, 2.200. Tá, porque vai ter, agora eu mostro lá para vocês o projeto. Olha aqui, 2.200 micro. Ó, vem 3 peças, custa R$12. Então, R$4 cada um. Um capacitor, 2.200, por exemplo, R$4. Isso vamos fazer uma listinha e ver quanto é que sai o projeto, tá? Para todos os componentes. Vamos ver o regulador aqui, quanto é que sairia. Regulador 7805. Ó, tá carinho, 16. Ele é o mais caro. Então, ó, por exemplo, 17805, R$16. 17905, R$16. E agora vamos ver o LM317. Também R$15. Então vocês viram, ó, 3 reguladores, R$45. Tá? Mão de obra do projetista. Bom, aí vocês que decidem quanto que vão cobrar. Mas enfim, é isso. Em geral é isso, tá? Vou mostrar então agora até o modelo do projeto aqui. Não, espera aí que eu compartilhei errado. Então, isso aqui já está no sistema, tá? Mas eu coloco de novo hoje até o final da noite ali para vocês, junto com os outros materiais que eu falei. Então é um modelinho aqui, ó. Já tem muita coisa preenchida, só aqui tem que alterar ano, essas coisas, né? Vou colocar o nome de vocês, vai ser individual dessa vez, tá? Como não precisa montar no laboratório, vou fazer individual. Não é só a simulação mesmo. Então, aqui tem uma introdução, tá? Vocês vão alterar o que precisar aqui. Alguns nomes aqui não tem, tipo, o Renan não tá na disciplina, né? As duas disciplinas comigo, né? Altere o que precisar. Ó, o modelo básico de circuito é o que eu tava no slide. Vocês pode deixar esse início aqui igual, tá? Aí depois aqui sim vocês vão colocar, ó, o valor de tensão e corrente de entrada. Bom, você já sabe que é 220 RMS. Se for um transformador de 1 ampere, vocês vão colocar lá, máximo de 1 ampere. O tipo de transformador, ó, o circuito que vocês desenhar. Por exemplo, ó, o Klisman vai fazer um 7805 e o ajustável. Aí vai colocar ali. O Jackson vai fazer um 7912 com 7812 e o ajustável. Aí vai colocar ali. Então vai escrever isso daí, tá?
Mas é bem tranquilo. Essa parte aqui para baixo é só informativo, que não é mais assim, tá? Pode apagar. Ó, e vão colocar aqui, ó, como é que ficou o desenho, a simulação. Aí vocês vão colocar lá os valores que vocês mediram no simulador. Ó, tá, era para sair 5 volts, tá saindo 4.9. Ótimo, show de bola. Ó, tá regulando, tá ajustável, tá indo do Clisma, tá indo de 3 a 12. O do Jackson tá indo de 2 a 10. É esse tipo de detalhe que eu quero que vocês coloquem ali. Quiser colocar print da tela da simulação. Ó, uma listinha de componentes reais, igual eu fiz agora com vocês ali no Mercado Livre. Vocês vão lá, ó, meu transformador custou tanto, meu regulador tanto, usei 3. Meus diodos custaram, sei lá, 10 centavos cada um, usei 4. Tá, coloca uma listinha ali. Projeto prático não vai ter, né? E aqui os resultados. E a conclusão. Os resultados podem colocar isso que eu falei, né? Era para regular em 5, saiu 5.1. Conclusão. A parte de projeto achei tranquilo, deu para colocar em prática o que eu aprendi, por exemplo. Já a parte de simulação achei mais difícil por tal motivo. Aí é para vocês colocar a conclusão de vocês, tá? E é isso, é só para vocês formalizar ali os resultados de vocês. Então, você deve estar vendo esse PDF aí na tela, tá? Ele fala tudo que a gente já viu e mais um pouco, e tem um monte de exemplo de circuito, tá? Vou dar uma passada rápida. Essas explicações eu já dei todas em aula, ó, meia onda, funcionamento, tá? Explica tudo, mas não é isso que eu quero mostrar. É os circuitos que eu não mostrei ainda, o que eu quero, ó, os cálculos que precisar, tem tudo aqui. Tá? Mas se baseiem sempre no circuito do slide aqui. Tá? Isso aqui tem muito circuito, aí vocês talvez se confundam às vezes. Então é mais fácil ir por lá. Mas vamos ver aqui. É os de regulador que eu quero mostrar para vocês. Então, aquele do 7805 está aqui, ó, foi daqui que eu tirei ele. Não, desculpa, do 7812, né? Então, se eu colocar um 7805, como está aí na tela, não muda nada, só o componente ali mesmo. E aí vai sair um, vai sair 5 e o outro vai sair 12. Ó, aqui, quem quiser... esse aqui ignora, tá? Porque ele não tem regulagem, então nós vamos usar a regulagem, ó. Então, esses que não tem o regulador, vocês ignorem. Ó, quem quiser fazer uma fonte simétrica, é assim, ó. Liga o 7812. Ó, aqui no meio é o comum, ó, é o zero, só que aí eu tenho que usar o ponto central do transformador, tá? Essa é o pulo do gato. Quem for fazer um simétrico tem que usar o tap central, porque ó, a corrente ela tem que retornar lá para dentro do transformador, ela não fica circulando só aqui na ponte, que nem é o outro, tá? Então, se alguém for fazer simétrico, mais menos 5, mais menos 12, aí tem que usar o ponto simétrico, ó. Aí vai usar 0 e 12 e 0 e 12 aqui também, vai usar os 4 fios do transformador, tá? É mais complicadinho. Exige um pouco mais de simulação, mas aí é fácil, é só seguir essa ligação que está aqui. Na primeira simulação, pode ignorar esses capacitores de 0,1. Não precisa colocar eles no começo. Lá, quando estiver pronto, vocês coloquem. Tá, vamos ver o que mais tem aqui. Aqui é com LM317, usando um potenciômetro só. Lá eu passei com 2, porque fica melhor. E ó, como é que se comporta a tensão de saída? Ó? Ela é 1,25 vezes esse fator, R2 para R1 mais 1. Ó, então ele pega no mínimo do potenciômetro, 2,2 por 180 mais 1. 2,2, vamos dizer que está em 1.800, tá o potenciômetro, por exemplo. 1.800 por 180 dá 10. 10 mais 1, 11. Vezes 1,25. 11 vezes 1,25. Sairia um máximo de 13,75 volts.
se fosse um potenciômetro de 1800, por exemplo. Então é essa relação aqui que define quanto é que vai sair, através dessa equação, ó. Tá? Mas não, só para você saber, tá? Não precisa fazer essa conta assim. Aqui tá, isso aqui não vamos fazer e acabou. Tá? Aí quem quiser então usar o, ó, se eu quiser usar este, que é o regulado, junto com este, ó, é só eu puxar mais um fio aqui e desenhar aquele circuito aqui em cima. Aí eu vou ter os três. Já teve gente que fez simétrico, fixo e ajustável na mesma fonte. Aí tinha 4 saídas da fonte. Mas eu estou cobrando só 2. O LM317, esse é obrigatório. E aí uma fixa de 12, 5, 8, 9, ou menos 5, menos 9. E quem quiser ir um pouquinho mais além, dá para fazer assimétrica, que isso aí é menos e mais 12, ou menos e mais 0,5, além da ajustável. Tá, eu vou colocar depois no sistema este PDF, o modelinho de relatório e os... Fechou então, galera. Acabou o conteúdo teórico, tá? Não tem mais nada de teoria. Agora é só, como eu comentei com vocês, o que? Vocês fazerem o projeto, né? Não vamos encontrar o dia 23 de julho com as ideias de vocês. Quem não viu, quem pulou a aula, tem que voltar lá no cronograma no meio da aula, hein? Quem não... E aí nós vamos encontrar dia 23 com as ideias de vocês de projeto, tá? Agora, para encerrar, vou mostrar um dos projetinhos que saiu no semestre passado. No semestre passado estava a mesma problemática desse, né? Estávamos com uma aula remota, né? Mas saiu trabalhos bons, tá? Da mesma forma que eu espero que vocês também saiam legal, tá? Então, esse aqui, o aluno escolheu aqui, ó, eu ocultei o nome dele, né? Para não aparecer, né? Fonte de alimentação com saída variável, tá? É aquele modelo de relatório que está no SIGO para vocês. Isso aqui é todo igual. Aqui desconfigurou um pouquinho no converter. Então, tem a introdução. Esse circuito aqui é o basicão que vocês vão trabalhar em cima dele para criar de vocês, né? Adicionar mais saídas, enfim. E aqui já é a parte toda que o aluno fez, tá? Os cálculos ele estava com dificuldade lá, só para editar, então ele acabou colocando uma foto, tá? Se vocês quiserem fazer, não é um problema, tá? Se digitarem, fica melhor, tá? Eu sou maleável nesse aspecto. Então aqui colocou os valores de corrente que passou, que estava passando, ó. Falou sobre o retificador, tá? Sobre a conversão, ó, colocou uma foto direto do slide lá, vocês podem usar minhas fotos sem problema algum. Tá? Aqui colocou uma teoria legal, ó, das conversões que ocorrem, como a gente viu em aula. Tá? Ele trabalhou bastante teoria, isso é muito bom. Tá? Tem gente que só parte na parte prática, não é o ideal. Tem teoria, fica melhor. Também, isso aqui a gente trabalhou em aula, ó. Colocou o cálculo do capacitor dele aqui, como foi que ele fez. Ó. Deu um de 113 micro. Regulador de tensão, ali usou o LM317, que é o que permite ter variação de tensão, ó, e depois usou 2 fixos também. Tá? E aí a parte prática, como não dava para montar, né, e o custo era alto, e a gente não tem o laboratório do IFC, ele fez um simulador, tá? Também, ótimo. Ele usou o Multisim, tá? É o que eu uso, eu sempre recomendo esse porque ele é muito bom, tá? Se vocês usaram o Proteus e quiserem seguir, ótimo, pode seguir com o Proteus também, problema nenhum, tá? Mas o ideal, se aí vocês me informem, né? Se não trabalharam com nenhum, a gente vai ter que achar uma saída aí para esse problema. Tá? Se trabalharam com Proteus, podem usar ele. Se não conhece o Multisim, podem. Eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Ele colocou todas as partes do circuito. Conclusão. Tá aí referências depois. Então aqui o Multisim, ó. Esse é o projeto dele, tá? É o projetinho completo dele. Tá aqui em cima ó, o nome do programa. Vejam ali onde tá o meu mouse. Ó. Multisim.
tá? Eu uso a versão 14, pode usar qualquer uma, e da 11 para frente funciona legal. Não estou fazendo propaganda, tá? Mas é o melhor simulador, assim, para esses circuitos aí de curso técnico, de engenharia, não sendo circuitos comerciais, é o melhor simulador, tá? Muito bom. Ó, como é que vocês vão simular, por exemplo, a tomada? Ó, vai botar uma fonte de 220, tá? Aí o trafo aqui ele usou um 18 para 1. Aqui está a ponte de diodos, né? Ó. Opa, eita, baguncei aqui tudo. Agora sim. Deixa eu arrumar. Ó, aqui está a ponte de diodos. Ó, aqui em cima está o capacitor de filtro, ó, 2.200. Aqui está o regulador de tensão para saída. E aqui embaixo está os outros dois, ó. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Aqui simula, ó lá. A fonte dele está com saída, ó lá, 12 volts nessa, 5 na de baixo, conforme ele programou. E a de cima uma fontezinha variável que vai no máximo até 12. Aí tem que ajustar aqui no potenciômetro. Galera, o que eu vou dizer para vocês? Todo mundo, quando vê isso aqui se apavora. Como que eu vou fazer um troço desses? É bem tranquilo, gente. Por quê? 90% desse circuito é as aulas últimas agora. Então, qualquer coisa é só reassistir. Não entendeu nada? Dia 23 a gente vai conversar e vai tirar as dúvidas de vocês. Tá? Não sei simulador. Bom, aí vocês vão me dizer ali no dia 23 que não sabem. A gente vai trocar uma ideia para ver como é que faz. Tá? E no mais, é só detalhes, porque na aula agora que passou, vocês viram que eu mostrei um PDF, né, nesse pedaço anterior. Naquele PDF tem todo o circuitinho de fonte, é só vocês pegar um ali e trocar os valores de vocês. Né? Eu sei que parece, o professor está correndo. Não, mas é bem tranquilo. Se vocês fizerem pedacinho por pedacinho, ó, hoje segunda, vou ver a entrada ali, ó, vou ligar um fusível, a fonte deu. Terça, vou ver o meu transformador, vou usar um 18 para 1, vou usar um 20 para 1. Matou. Quarta, pontezinha de diodo, vou desenhar ela, ver se está certo. E assim vai, em uma semana vocês têm ele pronto. E aí vocês podem chegar já com boa parte dele dia 23 e me perguntar, tirar dúvida. Aí o professor vai dizer, tá ok, parte para o relatório. Mais 2, 3 dias, está pronto, acabou o semestre, vocês passaram. E aí já estão aprovados, entregou o relatório, entregou o circuito. E aí o simulador, não se assustem, se não trabalharam, a gente vê qual saída a gente utiliza aí na aula do dia 23, beleza, gente? Tá, então hoje, como eu disse, hoje foi uma aula pesada, então dividam ela, parem no meio, façam a lista, entregue e aí começa a se debruçar aqui sobre o projeto. Tá, galera? Então tá todo esse material, vou colocar no SIGA aí, tá? O modelo de relatório, que não é o do rapaz aqui, é um modelo genérico, tá? Aquele PDF dos circuitos retificadores, PDF da aula de hoje e o vídeo que vocês já acessaram aqui. Tá, galera? Deixa eu fechar aqui. E aí, gente, eu estou à disposição de vocês, tá? Dúvidas, qualquer coisa, vocês entrem em contato, gente. Às vezes parece difícil, mas só calma, pensa, respira, que vai dar certo, tá? Então, vencemos aí toda a teoria do semestre, agora só tem que executar esse projetinho e aí vocês estão bem na foto. Gente, só não vamos fazer de desistir da disciplina agora, às vezes o pessoal se assusta. Tá, conversa, vamos trocar uma ideia, qualquer problema aí a gente tá aí para resolver. Beleza, galera? Você tem meu número, meu e-mail, não deixem de entrar em contato, tá? E aí, bons estudos aí, nos vemos. Dia 16 vocês entregam a lista, dia 23 temos aula síncrona para conversar sobre o projeto. Beleza, galera? Um abração aí, boa aula, bons estudos, bom descanso aí. Dia 23 de julho nos vemos na aula síncrona. Valeu!